Oi meninas, aqui eu já começo com a pele limpa e vou mostrar pra vocês a partir da hidratação, mas lembrando que é muito importante limpar a pele antes de qualquer maquiagem. Aqui eu passei um sérum, eu espalho ele muito bem pelo meu rosto todo, sempre puxando pra cima, fazendo movimentos circulares e puxando pra cima. Eu espero secar e depois eu venho aplicando o hidratante facial. Gente, sempre é muito importante deixar secar antes de ir pro próximo passo. Então, eu passei o sérum, espero secar ele muito bem para vir pro hidratante. Aqui também eu aplico da mesma forma. Após secar o hidratante, ele tá bem sequinho. Aí o próximo passo seria o primer, mas como eu não tenho poros dilatados, eu não passo, eu vou direto pra base, tá? E mesma coisa, gente. Quem tem os poros dilatados, aplica somente onde tem poros e dando batidinha apenas, não arrasta produto. Aqui eu já tô aplicando a base, também dando batidinhas, sem arrastar, porque se eu arrasto, tira toda a preparação da pele que eu fiz antes. E não adere bem o produto, então sempre dando batidinhas. Sobre a esponjinha, eu sempre uso a esponjinha úmida, porque ela espalha melhor e absorve menos produto. Aqui eu vou mostrar pra vocês a tonalidade, porque pode parecer diferente, né, do meu rosto, mas tem que estar batendo com o meu colo. E como a tonalidade da base bate com o meu colo, é o tom certo. Eu procuro fazer bem os acabamentos com a esponjinha, todos os cantinhos, passa bem certinho, eu volto, dou batidinhas. Não tenha medo, gente, sempre volte para dar acabamento, porque o acabamento faz toda a diferença na maquiagem. Também passo na orelha e depois arrasto um pouquinho pro pescoço para não parecer uma máscara. Agora eu já venho com o blush, eu peguei a parte mais escurinha e vou passando dessa forma aqui. Eu primeiro aplico dando batidinhas e depois eu arrasto. E vocês podem ver que eu faço muitos movimentos de vai e vem para esfumar bem, para não ficar nada marcado. Eu não vim com um contorno, porque é uma pele mais leve, mais pro dia a dia, e eu não vi necessidade de vir com contorno. Somente o blush e iluminador. Então, eu sempre aplico assim, dando batidinhas e depois eu faço movimentos de vai e vem para esfumar tudo isso. Agora, eu já vou aplicar o iluminador com vocês. Também batidinhas e vai e vem. Eu volto com o pincel do blush para dar acabamento no iluminador, espalhando tudo também com a esponjinha para dar acabamento e vou começar a aplicar o lápis. A aplicação do lápis eu sempre faço assim, sempre olhando reto, nem para cima e nem para baixo. Eu procuro um ponto, olho reto e venho passando o lápis. Vocês vão ver que depois que eu aplico o lápis, eu sempre dou uma piscadinha pra grudar na parte de cima também. Aí eu volto dando acabamento com a esponjinha e depois eu dou uma esfumadinha com o próprio dedo, gente. Não tem problema, quem não tiver pincel mais fininho pode vim com o dedo. Eu vim com o dedo mesmo que eu achei mais prático. Logo após eu vim com o rímel, eu tenho uma dica excelente para vocês. Sempre que vocês forem passar o rímel, comece pelo cílio de baixo. Porque se algum dia você estiver com alguma sombra
e for passar o rímel na parte de cima, pode borrar, porque daí você tem que olhar pra cima pra passar na parte de baixo. Então, passe sempre na parte de baixo primeiro. E agora, meninas, é a sobrancelha e eu não passo nada, eu simplesmente penteio e deixo ela alinhadinha, porque eu gosto dela nesse efeito mais natural. Depois que eu penteei ela, deixei ela alinhadinha do jeito que eu gosto, eu venho limpando ali onde eu sujei com o rímel e volto com mais um pouquinho de iluminador. Parte da boca não tem segredo, eu vou usar 2 tons de nude e eu tô passando mais escurinho em volta pra fazer o contorno e depois eu venho com mais clarinho no centro pra dar uma iluminada. Eu gosto de fazer dessa forma pra dar um efeito de bocão, uma boca maior, eu adoro, fica muito lindo. Eu passo ele na parte de cima, eu passo praticamente na parte de cima toda, além do contorno. Depois que eu terminar de aplicar em volta assim, eu venho com o dedo pra esfumar, porque eu gosto do efeito que dá, fica um efeito mais aveludado, sabe? E eu adoro esse efeito, fica muito mais bonito. Depois que eu passei o mais claro, eu vi necessidade de voltar com o escuro ali na parte do contorno. Então eu voltei e pronto, meninas. Essa é a maquiagem de hoje. O que vocês acharam?